Seja muito bem-vindo para mais um Band Entrevista. O programa abre espaço para os pré-candidatos ao governo de São Paulo. E hoje recebe o presidente licenciado da Fiesp-Ciesp, Paulo Scaff, do MDB. Scaff assumiu a presidência da Federação das Indústrias em 2004 e da Confederação em 2007. Descendente de libaneses, foi ligado ao setor têxtil por mais de 20 anos, inclusive trouxe a sede da empresa para Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba, nos anos 80. Depois, voltou-se para o ramo industrial e de construção para investimentos. Foi candidato ao governo de São Paulo por 2 vezes, ficando em 4º lugar em 2010 e em 2º em 2014, com cerca de 4,5 milhões de votos. Para entrevistar Paulo Scaff, ao meu lado, o jornalista Elcio Costa. Scaff, obrigado pela presença aqui ao Band Entrevista. Eu gostaria de começar com um assunto do momento e que você sempre foi muito ligado, inclusive com a Fiesp, que é a questão dos impostos. Teve a campanha do Pato, ficou conhecida nacionalmente. E com essa crise dos caminhoneiros, essa greve, se tirou o imposto do diesel e o governo tenta tirar subsídios, que é um aumento indireto de imposto, por outro lado, de outros setores. Como é que você está vendo isso? O Pato pode voltar para Brasília? Bom, primeiro, obrigado, Nicolini, obrigado, Elcio, obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, como você bem falou, eu tenho sido um guerreiro contra o aumento de impostos há muitos anos. Em 2007, foi a derrota do governo Lula, a primeira derrota que ele teve no Congresso Nacional foi quando nós derrubamos a recriação do chamado Imposto do Cheque, a CPMF. Ninguém acreditava, mas nós derrubamos no Senado Federal e ela não foi recriada. Depois, em 2015, criamos a campanha do Pato com 1.200.000 assinaturas e por várias vezes o Pato foi à rua e impediu a recriação do imposto do cheque, foi tentado várias vezes, e outros impostos mais que oneraria toda a sociedade brasileira. E agora o que nós assistimos nos dias anteriores aí foi realmente essa paralisação e o foco, eu diria assim, o problema do mercado de fretes, há uma oferta maior que a procura, isso pressiona o preço do frete para baixo e dá um descontentamento no setor, mas é inconteste que os custos, os impostos sobre o diesel, sobre a gasolina são muito elevados, mas também não é só sobre o diesel e a gasolina. Infelizmente, nós temos impostos altos em todos os produtos manufaturados, um sabão em pó, a geladeira, o automóvel, as roupas, os sapatos, você tem uma alta carga tributária no Brasil e que está espalhada para todo lado. Quanto à questão da sua pergunta, esta compensação, eu creio que o governo tem que é um problema do governo acertar as suas próprias contas, só que qualquer aumento de imposto, nós vamos sempre ser completamente contrários. Quem pagou o pato dessa crise? Eu acho que nesta greve, essa crise que você se refere, essa crise causada por essa greve de caminhoneiros, que depois, no final, foi aproveitado, vamos dizer, alguns oportunistas de plantão quiseram também aproveitar para bagunçar mais, o pato foi pago por toda a nação brasileira, porque a partir do momento que você teve desabastecimento, aumento de preço por escassez de produtos, animais mortos, em cargas vivas, hospitais com falta de material, falta de remédios, falta de combustível, crianças que não foram para as escolas, nós temos que reconhecer que houve um prejuízo a toda a nação brasileira, sem dúvida com reflexos na inflação, com reflexos no crescimento e geração de empregos esse ano, mas agora já passou, o que nós temos que olhar é para frente e passarmos por cima de tudo isso e voltarmos a recuperar e pegarmos um ritmo novamente de geração de empregos, crescimento, não há alternativa, né? É muito importante que se olhe para frente. No Brasil, é uma pena que cada vez que você pensa, puxa, a coisa vai, de repente alguma coisa surge e atrapalha novamente. Mas não adianta chorar leite derramado, mas foi um prejuízo a toda a sociedade brasileira, inclusive difícil de calcular. Existem cálculos que falam em 70 bilhões de reais, 100 bilhões de reais, enfim. Quantos bilhões foram de prejuízo? É muito difícil fazer essa conta, até porque se faltou algum medicamento
e alguém se prejudicou com isso, ou animais foram mortos por falta de alimentação, com sofrimento, isso não tem como calcular e é um prejuízo bastante elevado. Vamos deixar o pato em Brasília e vir para São Paulo. Scarpa, você é candidato ao governo pela terceira vez consecutiva. Foi quarto colocado, foi segundo. As pesquisas mostram o seu nome como um nome viável junto ao do Dória, os dois nomes mais fortes nas últimas pesquisas de todos os institutos. O que mudou em São Paulo? O que muda na campanha desse ano? Como é que você está vendo essa corrida eleitoral? Você sabe, Nicolini, em 2010, a primeira vez que eu me filiei a um partido político, eu nem existia. Não é? Eu não era conhecido por ninguém, tinha apenas um relacionamento e um grau de conhecimento muito, muito pequeno. E eu, cansado de reclamar dos políticos, da política, resolvi entrar na política e procurar fazer de forma diferente, enfim. E aí me filiei a um partido também pequeno na época, e eu só tenho a agradecer ao PSB, que me recebeu na época, porque não via espaço em outros partidos. E no Brasil, você, para ser candidato, você precisa estar num partido político, não é? E no final, com 40 segundos de televisão, eu entrei com nada e saí com 1 milhão e tantos mil votos, quase 1.100.000 votos. Só tenho a agradecer ao eleitor de São Paulo. Em 2014, pela segunda vez, já foi diferente. Eu saí com quase 5 milhões de votos, fui o mais votado do meu partido do Brasil e o segundo mais votado em São Paulo. E dessa vez, eu creio que essas coisas são como uma construção. Eu acho que eu fui construindo, eu nunca demonstrei a vontade de ser candidato a presidente da República, ou a vice-presidente da República, ou ser ministro de Estado. Não, eu sempre, com muita coerência, mostrei a minha vontade de ser governador do Estado. Então, mais uma vez agora, eu sou um pré-candidato a governador e a decisão é do eleitor de São Paulo e de Deus. O senhor acha que o senhor encara um PSDB dividido esse ano no Estado? Muito, mais fragilizado? Muito, viu, Elcio? Nessa época, em 2014, o candidato PSDB tinha de 40% a 50% das pesquisas. Hoje o candidato PSDB é empatado comigo em torno de 20%. E com tudo que nos últimos meses se apresentou como candidato, e eu estou entrando agora, há poucos dias me licenciei da presidência do Senai, do SESI, da Fiesp, do Ciesp, do Sebrae, entidades que eu tenho orgulho de ter presidido ao longo desses anos, e entrei em campo agora e já empatado com o PSDB. Bem diferente de 2014, quando o PSDB tinha mais do que o dobro nas pesquisas do que se apresenta hoje e não era dividido como é hoje. Politicamente falando, até onde Michel Temer, com uma popularidade tão baixa do seu partido, pode prejudicar para o outro lado? Não vai prejudicar nada. Você sabe, Nicolini, para um cargo majoritário como governador de São Paulo, as pessoas vão votar na pessoa. Eu sou o pré-candidato, eu serei o candidato e se ganhar a eleição, eu serei o governador de São Paulo. As pessoas que me acompanharam ao longo desses anos todos, o que nós promovemos de revolução nas entidades, que são as maiores entidades do mundo, como o SESI, Senai, revolução na educação, os investimentos nossos foram maiores do que investimentos governamentais de Estado em educação, em formação profissional, no esporte, na cultura, no empreendedorismo, na geração de empregos, enfim. Então, eu tenho certeza que essa história de padrinho que ajuda, o padrinho que atrapalha, já não deu certo no Brasil e o eleitor está maduro o suficiente para escolher o candidato e principalmente para um cargo de tanta importância como governador de São Paulo. Um rápido intervalo no Band Entrevista. A gente volta em instantes com o presidente licenciado do Fiesp, Ciesp, o pré-candidato Paulo Scarpa. Até já.